Vamos fazer a leitura do texto. E se você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Se você está aguardando o telão, diga aleluia. Estamos divididos, aleluia. Antigamente era a maioria, o telão está melhorando. Vamos ler Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 8. Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 8. Aí sim, aí ficou espiritual o negócio, né? Aleluia. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia e você acompanha aí junto. Diz o seguinte: você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E ele desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Capítulo 3. E ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo e depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu do rolo para comer e disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. E eu comi, e na minha boca era doce como o mel. Curva a sua cabeça. Pai, essa sua palavra, ela é viva, eficaz e poderosa. Nós cremos nela e sabemos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui neste lugar, e que essa noite foi reservada como um encontro com o Senhor. Nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos e passamos por aquelas portas. Espírito da graça, enche esse lugar com a tua unção. Unção que renova, unção que dá destinos, unção que estremece todas as estruturas que precisam ser abaladas, unção que constrói algo novo, unção que abra os olhos, unção que coloca atento os ouvidos, unção que escorre sobre a cabeça da sua igreja. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor essa noite separou para que a gente possa ouvir a sua palavra, e nós desejamos ouvir a sua palavra com responsabilidade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, aleluia. Vou beber essa água antes que eu entorne ela em mim. Vai que dá essa maluquice de novo na cabeça. Tá calor? Tá, mas não precisa. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos conversar sobre essa passagem do livro de Ezequiel. Normalmente, eu sempre gosto de fazer uma pregação expositiva, analisando o texto e o que ele quer nos ensinar. Então nessa noite nós iremos caminhar sobre esses textos, caminhar sobre aquilo que o Senhor está fazendo na vida de Ezequiel. E por que é importante nós caminharmos sobre esses textos? Porque o desejo de Deus é transformação.
E por mais que seja uma palavra ou uma frase que todo mundo conhece, todo mundo concorda, às vezes a gente não consegue entender a dimensão da transformação. Porque por muitas vezes a gente fica mais focado no externo do que no interno. E a prioridade de Deus não é mudar o que você vê. A prioridade de Deus é mudar aonde você não está vendo. A prioridade do Senhor é mudar no lugar aonde a gente mais tem resistência. Porque se Deus hoje chegar para você e dizer que vai fazer muitas mudanças visíveis, talvez você tenha facilidade de aceitar. Você chore e receba essa palavra tão poderosa. Mas Deus às vezes quer mudar aquilo que você carrega por anos. E que está bem guardado dentro de você. E que você protege como se fosse um amuleto. Como se fosse algo que faz ter a garantia até mesmo do seu caráter. Até mesmo daquilo que você entende que Deus tem para o seu futuro. Aleluia. Porque quando nós falamos de transformação, nós precisamos falar da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o que muitas pessoas confundem sobre a ação do Espírito Santo é que às vezes nós vemos as manifestações do Espírito Santo e achamos que as manifestações do Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode se manifestar em a vida de uma pessoa e essa pessoa não ter o caráter de Deus, não ter o caráter aprovado diante de Deus. Por muitas vezes, Deus pode usar alguém, por exemplo, como Saul, que no final da sua vida estava profetizando, mas não tinha uma vida reta diante de Deus. Então, as manifestações do Espírito Santo, elas não são aprovação de nada. Aleluia. Aquilo que acontece como manifestação em nossa vida, a Bíblia chama de dons espirituais. E esses dons espirituais, o Espírito de Deus, Ele manifesta quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quiser. E quando uma pessoa, ela carrega um dom, esse dom é irrevogável na vida dela. Mas o que o Senhor anseia para a sua igreja é muito além do que manifestar os dons. É muito mais do que saber uma palavra de conhecimento, saber uma palavra de sabedoria. Aquilo que o Espírito Santo deseja está muito além disso. Porque se Ele pode se manifestar em quem não é filho, aquilo que Ele deseja fazer em nós é algo exclusivo para os filhos. Somente os filhos de Deus, somente aqueles que receberam o Espírito Santo podem de fato atender o desejo do coração de Deus. E por muitas vezes você está almejando a manifestação externa, quando Deus quer cuidar do seu interno. Quando Deus quer mexer com o seu interno. E nós estamos aqui às vésperas do carnaval. E o que nós mais vamos assistir é uma afronta a Deus. Com músicas, orgias. Nós iremos, nos próximos dias, e já começou há algum tempo, a própria Babilônia se mostrando e sendo adorada. Mas nós não podemos ser uma igreja que fica olhando para si mesmo, chorando, porque Deus ainda não manifestou algo externo,
se lamentando porque algo externo ainda não mudou, porque a promessa ainda não aconteceu, porque o seu sonho ainda não se realizou, porque aquilo que você desejava ainda não aconteceu. Nós não temos tempo para ficar na nossa agenda. Nós precisamos, como igreja, entrar na agenda dos céus, porque quando a agenda dos céus ela for a sua prioridade, você vai cantar esse louvor: novo dia recebi, novo dia eu recebi, novo dia eu recebi, um novo dia eu recebi. Porque a nossa vida, ela não pode ser uma corrida aonde nós estamos, irmãos, indo para ver quem tem o melhor desempenho. Porque você caiu no golpe da alta performance. E quem te disse que Deus quer que você tenha uma alta performance? E é por isso que, por muitas vezes, dentro da igreja tem um monte de gente frustrada, porque ela não consegue ver aquilo que o Senhor está fazendo no interior dela. Por isso, meu irmão, hoje nessa noite, o Espírito Santo quer tocar em você. E se tem uma área que a gente mais protege, é a área que não é vista em nossa vida, que está escondida, que é o nosso interior. Porque por muitas vezes você está sorrindo, mas mal sabe como está o seu interior. Vocês estão comigo? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, por favor. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. Olha o que diz: a vontade de Deus é que vocês sejam... Desse jeito não vai dar certo não. A vontade de Deus é que vocês sejam... Abstenham-se da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Verso 5. Não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Qual é o desejo de Deus? Que nós sejamos santificados. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida? Sabe qual é o principal desejo? Não fique triste, porque não é a sua casa nova, porque não é o carro novo, porque não é aquilo que você está vendo, mas o principal desejo é a sua santificação. Porque a mesma palavra do Senhor vai dizer que sem essa santificação ninguém verá o Senhor. E o que é, pastor, um processo de santificação? Quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passou a ter uma natureza santa. Aleluia. Porque o Espírito de Deus passou a habitar dentro de você. Mas agora o trabalho do Espírito Santo é tornar você como Cristo é. Mas para Ele fazer isso, Ele precisa te colocar em um processo de santificação. Porque à medida em que você se santifica, Deus pode ser visto. Porque se você não se santifica, ninguém poderá ver Cristo na sua vida. Mas à medida em que você se santifica, Cristo pode ser visto em você. Então o Senhor está nos chamando. Enquanto o mundo está correndo atrás da imoralidade, a igreja precisa correr para os pés. E talvez para você seja mais um calendário de feriado.
Talvez para você seja mais um dia para ter folga no trabalho. Seja mais alguns dias que você vai ter uma conferência na igreja. Mas se a gente não assumir esse território de guerra, e que essa guerra começa a ser vencida dentro de você, na medida em que você se permite e deixa que o Espírito Santo comece a fazer uma obra no seu interior, para que de uma vez por toda, tudo aquilo que está desenfreado na sua vida, de uma vez por toda, possa agora ganhar os moldes da presença do Espírito Santo. Porque Deus só consegue fazer o processo de santificação com filhos que estão dispostos a se curvar diante dele. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Capítulo 18, no verso 3. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus vai te pegar. Olha o que o texto diz. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Verso 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê o processo de santificação. Jeremias está num lugar, parece pelo que ele descreve, ele está num alto, e ele precisa dizer assim: eu desci. E quando ele desce, ele encontra com o oleiro trabalhando em um vaso. Essa palavra desci é o mesmo que afundar, estar prostrado, descer sobre uma revelação. O que isso nos ensina? Enquanto você não entender que a vontade de Deus é que você se envergue ao ponto de se prostrar, porque, meu irmão, o caráter de Cristo é um caráter humilde, não é um caráter que se acha que consegue se resolver sozinho. Mas enquanto a igreja não se prostrar, não tem como ser transformada e nem santificada. Por isso, neste dia, nessa noite, você está aqui porque o Senhor quer te lembrar: eu estou te esperando nesse lugar aonde você desce, aonde você se prostra, porque Ele tem algo a nos dizer. A boa obra que eu comecei não vai ficar pela metade, não vai ficar pela metade. A boa obra que Ele começou vai completar. Jeremias está de cara com o oleiro. Quantas vezes você deu de cara com o oleiro? Quantas vezes você esteve de frente com a sua vida e Deus com a sua vida nas mãos? E o texto vai dizer que o oleiro tem barro e água. O homem foi feito do pó, mas
se ele fica só no pó, ele não pode ser nada. Por isso Deus precisa jogar água. A água é a figura do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele está ali em meio àquele barro, o barro seco, ele é inflexível. Mas o barro, quando está encharcado de água, ele se torna flexível, ele se torna maleável. Então o oleiro pode colocar a mão e moldar do jeito que ele quiser, fazer da forma que ele quiser, colocar do formato que ele quiser, colocar do tamanho que ele quiser, fazer o que bem entende. Só que muitas vezes a gente não está afim de que Deus faça do jeito dele. E aí começa a briga com o tempo, com as promessas, para que o Senhor se adapte à nossa agenda. Jeremias tinha uma escolha: você vai continuar igual a todo mundo? Ou você vai ficar em minhas mãos? Porque se você desistir da casa do oleiro, você vai se tornar um igual a todo mundo, rebelde, desobediente. O que você quer, Jeremias? E essa pergunta que o Senhor está fazendo para cada um de nós: o que você quer, igreja? Porque se você acha que está bom já, não está. Porque se você acha que você já experimentou de tudo, não experimentou. Se você acha que você já chegou no lugar que Deus deseja, ainda não chegou. Porque as águas são infinitas. Porque a gente tem um hábito de se acomodar com as coisas. A gente tem um hábito de se contentar com algumas coisas. A sua vida espiritual não está bem e você está se contentando com isso. Você não tem orado e você está se contentando com isso. Não é porque você está servindo que isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é no secreto, é no lugar onde ninguém está vendo. Não é com o microfone na mão, mas é no secreto com Ele. Então, se obviamente não tem secreto, não está tendo transformação, o oleiro não está presente na sua casa, não está tendo mudança. E a gente não está aqui para fazer teatro. A gente não está aqui para viver o evangelho de qualquer jeito. A gente não está aqui para ouvir meia dúzia de palavras combinadas para poder satisfazer o seu ego, para você sair daqui com uma frase bonita que você vai postar amanhã no Instagram. Eu não estou nem aí para isso. Se eu não disser nenhuma frase que seja suficiente para você postar, eu estou aqui interessado. Quando nós vamos mudar? Quando nós vamos reagir? Quando seremos igreja? Quando nós iremos ocupar territórios? Jeremias desce. Jeremias desce. Porque se eu colocar a mão em você, não vai ficar nenhuma pedrinha. Se eu colocar a mão em você, não vai ficar nenhuma deformidade. Mas será que você está afim de descer? E quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz primeiro na linha de frente. Porque às vezes a gente acha que a nossa posição é isenção. Às vezes a gente acha que por ser pastor, por ser líder, por ser não sei o quê, parece que a gente está isento de algum chamado, mas não está. Porque quando Deus chamar, vai chamar quem está na linha de frente. Por isso esse é um chamado para todos nós. Esse é um chamado para todos nós.
Deus quer nos transformar por dentro. Deus quer fazer com que você saia desse vício de manifestações exteriores, como se o poder do Espírito Santo fosse uma dopamina na sua vida, onde você está feliz um dia, triste no outro, feliz num dia, triste no outro. Se Ele faz, está tudo bem. Se Ele não faz, está tudo mal. Cristo não é dopamina para a sua vida. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é o poder de Deus, Ele é Deus encarnado, Ele é o início, Ele é o fim, Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando a gente olha a história de Ezequiel, talvez muitos de nós estivéssemos no lugar de Ezequiel, a gente não teria aceitado o chamado. Ezequiel veio de uma família sacerdotal. Ezequiel pertencia à mais alta elite dos sacerdotes. E quando você pertencia a uma linhagem sacerdotal, você tinha que se preparar durante anos. A começar dos 5 anos de idade até os 30 anos, você deveria estudar para isso. Ezequiel se dedicou tanto para ser aquilo que a sua linhagem apontava, que antes dele exercer o sacerdócio, ele já tinha o respeito da comunidade. Era um homem altamente respeitado. Era um homem onde as pessoas gostavam de ouvir. Era um homem que todo mundo respeitava. Mas aos 30 anos de idade, e não sei se você vai se lembrar de alguém com cerca de 30 anos de idade, e eu fico olhando assim, como que Deus ele faz tudo apontando para Jesus, porque ele vai chamar Ezequiel de filho do homem. Para anos depois ser revelado quem é o filho do homem. Porque quando Deus toca a nossa história, a gente não vai ser conhecido como os outros querem que a gente seja conhecido. Então um belo dia Deus chama Ezequiel. E o texto que nós começamos a ler, o Senhor faz um convite para ele. Ezequiel 2, verso 8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, eis que uma certa mão estava estendida para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Ela se desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Você já teve uma experiência de que tudo estava acontecendo com todo mundo na ordem certa? Quando foi na sua vez, mudaram a regra. Está lá na empresa, todo mundo é promovido com 5 anos de trabalho. Quando chegou na sua vez, Jeremias viveu focando em ser sacerdote, porém na vez dele, Deus chega para ele o seguinte: eu tenho um rolo,
E esse rolo não é para você ver. Esse rolo é para você comer. Porque nos textos seguintes ele vai dizer: encha o seu estômago com esse rolo. Essa palavra estômago também vem oriunda de uma mesma palavra que nós podemos usar para ventre. E ventre é lugar de gerar. Ele estava a caminho de ser um sacerdote. Sacerdote tem uma rotina diária. Imagina estudar por muitos anos qual é a rotina de um sacerdote. E de repente Deus chega: eu quero mudar a sua rotina. Eu quero mudar aquilo que você está acostumado a fazer. Eu quero saber se nessa igreja tem gente aqui disposta para chegar e deixar que Deus mude a sua rotina, para que deixar que Deus mude o seu dia a dia. Porque nós queremos unção, mas para ter unção tem que ter mudança de rotina, tem que ter mudança de posicionamento, tem que ter mudança de postura. Ele estava acostumado, mas Deus chega para ele e diz o seguinte: você vai pegar esse rolo e vai comer. Eu preciso que você encha o seu estômago. O que o Senhor está dizendo para ele é o seguinte: eu preciso que você encha o seu ventre com palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que nós estamos fazendo um processo espiritual. Quando você lê as escrituras, o alimento é espiritual. E se é um alimento espiritual e é um pão, quando você come um pão, para onde ele vai? Para o estômago. E para dar saciedade, para dar vitalidade, para fazer com que você não morra, mas também o intuito de Deus era o seguinte: a partir de hoje, se você fosse um sacerdote, você teria uma mensagem, mas hoje eu quero fazer de você um profeta, porque eu vou te tornar uma mensagem. Você não vai ter uma palavra, eu quero te tornar a mensagem viva. Porque se você começar a deixar o oleiro tocar na sua vida, se você começar a permitir, se você descer, se você se prostrar, Deus vai fazer com que você se torne um ventre de palavras. O Senhor está nos chamando nesses últimos dias. Esses dias eu estava pensando, irmão, o seguinte: hoje a gente tem tanta coisa para ler a palavra de Deus, mas é Bíblia de tudo quanto é tipo de versão, é de tudo quanto é jeito, é no papel, em aplicativo. Tem alguém que pode ler a Bíblia para você. Você aperta um botão no celular, alguém vai narrar a Bíblia para você. A nossa responsabilidade com relação à palavra é muito maior do que no tempo dos apóstolos, do que no tempo dos discípulos, do que no tempo dessas pessoas todas. Porque o acesso era difícil. E tudo aquilo que torna o acesso fácil aumenta a responsabilidade. E nós não podemos ser de maneira nenhuma uma igreja desnutrida. E quando eu digo desnutrida, eu não estou dizendo nesse encontro, porque nesse encontro sempre tem palavra. Eu quero saber no seu encontro com Deus, na sua casa. Eu quero saber nos nossos encontros particulares. Porque se você se alimentar dessa palavra, você vai ter a coragem suficiente para abandonar tudo aquilo que não é mais planos de Deus na sua vida.
Porque existem projetos que Deus deixa a gente construir. Por que Deus não interrompeu aos 10 anos de idade os estudos de Ezequiel? Ele disse assim: não precisa estudar mais não. Eu vou te tornar um profeta lá na frente. Você está estudando à toa. Para de estudar agora. Por que será que Deus não interrompeu os estudos? Por que será que Deus deixou você viver até hoje tantas coisas? Por que será? Porque Deus sempre vai te chamar para construir um altar de sacrifício. Você não tinha oferta nenhuma. Você não tinha o que apresentar no altar. Você não tinha nada o que oferecer. Deus deixou você estudar, crescer, para chegar na hora certa e falar: você vai continuar igual a todo mundo? Ou vai querer ser o que eu desejo para você? Ezequiel, nessa altura, já caído no chão, porque não tem como resistir ao poder de Deus. Porque quando o poder de Deus se manifesta, não tem como ficar em pé, não tem como ficar sentado. Quando o poder de Deus se manifesta em nosso meio, não tem como ficar de qualquer jeito. E não sei o que acontece conosco, irmãos, que por muitas vezes nós vemos, estamos na manifestação do poder de Deus, mas a gente não se rende. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai te obrigar a você se render, porque se você não se render por vontade própria, o poder vai te derrubar. Deus continua a conversa com Ezequiel e diz para ele o seguinte, verso 8 do capítulo 3. Acompanhem comigo. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como um diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. O que esse texto aqui está nos dizendo? Se tem uma coisa que você precisa guardar, é guardar o seu coração. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, é o seguinte: o que eu estou te chamando para fazer, você vai ser rejeitado. Esse povo é rebelde. Eles não aceitam a palavra de Deus. O seu coração vai continuar sendo um coração de carne. Você vai até sentir, mas o seu rosto, eu vou fazer com que o seu rosto seja como um diamante duro. Porque essa afronta não vai controlar a sua face. Eu estou colocando vigor e força em você contra qualquer afronta que esse povo está levantando. Eu estou colocando resistência em você contra qualquer afronta que se levanta diante de você. Porque por muitas vezes, irmãos, a gente está no chamado, mas estamos sendo afrontados. Existe um problema entre tristeza, em se sentir amargurado, em se sentir triste. Você se lembra qual era o conteúdo do rolo? Só de lamentos. Mas sabe o que Ezequiel responde? Eu comi o rolo e eu senti um sabor doce como mel.
O que o Senhor está ensinando? O propósito para se cumprir, ele é difícil, mas quando você está comigo, até mesmo aquilo que é difícil, até mesmo aquilo que parece ser insuportável, até mesmo aquilo que é uma pressão que você acha que você não vai conseguir suportar, até mesmo nesses piores dias, eu tenho poder suficiente para fazer com que você encontre mel, encontre doçura, coloque um sorriso no seu rosto. Porque uma coisa que o inimigo quer fazer é usar a pressão que ele tem contra você para manipular o seu rosto, para manipular a sua fala, para manipular o seu olhar. Por isso o Senhor está dizendo para Ezequiel: eu estou fazendo a sua fronte, eu estou fazendo o seu rosto enrijecido, duro. Ninguém vai controlar com uma afronta você, ninguém vai poder dizer alguma coisa contra você e você tem que ficar com o rosto abatido. Não, não, não. O que está sobre você é a unção do meu Espírito, e quando tem unção do Espírito, o profeta é sustentado por mim, o filho é sustentado por mim, o filho não é manipulado por afrontas. E nesses dias tem se levantado um espírito de afronta contra os filhos. Um espírito de afronta para abater as suas emoções, para te tirar do secreto, para tirar o seu vigor, para tirar a sua força, para fazer com que você não se curve mais. Porque o pior sentimento que tem é que quando nós estamos abatidos, com os nossos sentimentos aflorados, parece que Deus não está presente. Parece que Deus se afastou da gente, e parece que o Senhor não vai nos aceitar se tivermos nessa condição. E aí a gente vive uma vida falsa, fingindo que está tudo bem, fingindo que está tudo ok, mas na verdade não tem nada ok. Mas o Senhor não quer que você finja nada. Porque apesar de luta, seu rosto cheio de resistência, apesar de afrontas, a voz cheia de resistência, apesar dos olhos estar vendo aquilo que não gostaria de ver, o olhar pertence ao Senhor. No momento de aflição, aonde eu coloco o meu olhar, aonde eu coloco os meus olhos, eu estou olhando para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então eu não vou ficar deixando a afronta me intimidar. Estou falando com gente que está até duvidando do seu futuro por conta da dificuldade que há na frente. Quantos pensamentos nos últimos dias veio diante de você desistir por conta das dificuldades atuais? Quantos pensamentos veio diante de você desistir, querer buscar outra vida, querer ir para outro lugar, querer mudar de país, querer fazer outras coisas, querendo mudar de estação, não mais naquilo que o Senhor te escolheu para fazer, justamente por causa da afronta. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Ele vai completar. Não vai ter, irmãos, afronta de inimigo para poder tentar tirar aqui a sua essência, aquilo que você é, a alegria que você tem, o vigor que você tem, os planos que o Senhor já colocou no seu coração. Não tem inimigo que tenha força suficiente para poder resistir um filho cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça, cheio
cheio de ousadia, cheio da unção do Espírito Santo. Não tem nada e nem ninguém que possa impedir o Filho de Deus cheio, 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 cheio. Xerabassa caralabalabachete. Eriabaixo conderebalabacete de balabachete. Erebaixo conderebace caralabalabachete. Rabaço conderebalabachete. Nós nos posicionamos. Não vai ter inferno que vai tocar na vida de pastores com sugestões de mudar o que eles são e aquilo que o Senhor determinou para a vida deles. Não tem afronta que vai se colocar diante de pastores, aqueles que o Senhor escolheu para mudar aquilo que o Senhor fez. O Senhor coloca sobre você, sobre o seu rosto, um rosto de diamante, um rosto endurecido. O coração pode ser maleável, mas o rosto endurecido, 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 endurecido. O inimigo não vai manipular os seus sentimentos. Rosso conderebachete. Eia so quem resso querebacete. Erabaixo conderebacete. Rasso conderebaixo. Espere o tempo certo. Deus esperou Ezequiel ficar com 30 anos. Não antecipou nenhum dia e nem se atrasou nenhum dia para fazer aquilo que ele queria fazer. Ele não atrasou. E tem muitas pessoas aqui achando que já não há mais tempo para servir a Deus, já não há mais tempo para viver o chamado glorioso que o Senhor tem. Deixa eu falar uma coisa: Ele nunca chegou atrasado, Ele nunca chegou atrasado, Ele nunca chegou atrasado. Esse negócio de perfil, quem tem é homem. Deus não tem perfil, Deus não tem aparência. Deus se move por corações obedientes. Carabasse querebache, chacarabasse, rebaço conderebache, raço conderebache. O profeta Samuel estava diante dos filhos de Jessé, achando que Deus estava escolhendo por aparência. Ele olha para um dos filhos e pensa: eu vou escolher um novo Saul, eu vou escolher de novo alguém com boa aparência, alguém grande. Mas Deus disse: quem eu chamei, quem eu chamei, está aqui por detrás das malhadas, está cuidando da ovelha. Erabasse quem derebasse. Rosso conderebache. Abaço conderebache. Porque às vezes você fica pensando que pelo fato de você não segurar um microfone e de não ter uma oportunidade, Deus precisa te treinar com o microfone. Deixa eu falar uma coisa: Deus não precisa te treinar com o microfone, Deus não precisa te treinar com oportunidades. O que Deus precisa fazer com você é que você se envergue, é que você se envergue, é que você se diminua, para que Ele cresça, para que Ele cresça, para que Ele cresça. Xarabasse quem derebasse. Xarabasse. Xarabasse. Querebasse. Quecairabasse. Yeah.
não precisa da sua aparência. Ele não precisa da sua faculdade. Ele não precisa do seu network. Ele só precisa que você se envergue, que você se curve. Carabaça, carabaxa, carabaça, carabaça. E ele disse mais: filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras, porque eu vou te falar, ouças com muita atenção. Você vai falar com exilados, os filhos do seu povo, e não importa se eles vão ouvir ou não, porque eu não te chamei para você ficar se preocupando com audiências, para ficar se preocupando com auditório cheio. Eu te chamei para você carregar uma mensagem. Eu te chamei para você carregar uma palavra, e não importa se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser 1000, se vai ser 2000. E você vai dizer assim: assim diz o Senhor. Porque todas as vezes que você falar, Ezequiel, eu não quero que você fale palavras do vento, mas eu já estou te dizendo que a sua responsabilidade é de intimidade comigo. Porque para você dizer assim diz o Senhor, antes você precisa ouvir eu falar. Você não vai falar assim diz o Senhor por jargão. Você não vai ser esse profeta que fala para agradar o povo. Eu quero que você tenha intimidade comigo, para quando você falar assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, é algo que eu já disse antes. Mas Senhor, eu não sei se vão me chamar de sacerdote ou profeta. Deixa isso, Ezequiel, deixa isso para o povo, deixa isso para o povo, porque na eternidade você é filho, 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 filho. Então Ezequiel diz assim: então o Espírito me levantou. O Espírito me levantou. Porque tem dias que parecem que vamos ficar caídos no chão. Mas Ezequiel, se lembre de uma coisa: quando te faltar força para levantar, eu tenho o meu Espírito para te levantar. Ezequiel diz assim: e eu vi uma voz atrás de mim com um grande estrondo, e levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória de Deus. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas, que juntamente com eles o som de um grande estrondo. Deixa eu falar uma coisa: Deus está aumentando a intimidade, porque você vai passar a ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Não era Israel que estava ouvindo o estrondo, é somente aquele que está conectado, porque quem está conectado vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ver anjos subindo e descendo, vai ver anjos subindo e descendo, vai ver céus abertos como uma escada e anjos subindo e descendo. Quem está com intimidade vai ver
Conderebase carabache. Querabaixo conderebase. E ele diz assim: então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito. Você ouviu o que Ezequiel disse? Eu fui amargurado. Quem disse que os seus sentimentos te invalidam? Quem disse que os seus dias maus te invalidam? Quem disse? Foi afronta. Foi Satanás que disse isso. Mas o que o Senhor está chamando é um amargurado. Porque ele pode estar amargurado, mas se levanta, 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 se levanta. O diabo nunca mais vai colocar na sua mente que você está sendo invalidado por conta dos seus sentimentos. Porque o seu sentimento, irmão, você não sabe. Quando o Espírito Santo ele te levanta mesmo amargurado. Ele te levanta nos seus melhores dias, ele te levanta nos seus piores dias. Não importa como você esteja, ele te levanta. E o que a gente mais vê são amargurados se escondendo, se sentindo invalidados pelos seus sentimentos. Mas você não é o que você sente. Você não é governado pela sua alma. Quando o Espírito repousou, não foi sobre a sua alma, mas foi sobre o seu espírito. Sobre o seu espírito. E Deus levanta o amargurado, porque tem dia que não dá vontade. Tem dia que a vontade é desistir. Tem dia que dá vontade de parar de cantar. Tem dia que dá vontade de parar de pregar. Tem dia que dá vontade de abandonar a casa. Tem dia que dá vontade de parar tudo. Tem dias. Mas dentro de você, você sabe. Dentro de você, você sabe que você foi nascido da água e do Espírito. Que você foi nascido da água e do Espírito. Ele diz: então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. E a mão do Senhor se fez forte sobre mim. E a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Eu queria chamar toda a liderança da igreja aqui na frente, todo mundo. Se você exerce alguma liderança aqui na igreja, vem aqui para frente. Vem chegando aqui que tem muito espaço aqui. Toda a liderança da igreja. Não fica aí não, vem pra cá, tem espaço aqui. Eu quero
dê um espaço para colocar a mão sobre a sua cabeça. Dá um jeito de botar a sua cabeça aqui para poder ficar com espaço. Sobe aqui. Valmir. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo ministrou no meu interior que havia uma guerra travada diante de vocês. Uma guerra para roubar energia, roubar alegria, roubar essência. E você estava sendo tentado a viver de aparência. Mas nessa noite, toda resistência maligna, todo sentimento de depressão, tristeza, amargura, todo sentimento contrário que está tirando de você a alegria de servir ao Senhor. Algumas pessoas já estavam aqui pensando assim: ah, meu Deus, vai voltar o G6. Ah, meu Deus, vai ter agora conferência. Ah, eu não quero servir mais. Você sabe o que é isso? Afronta de Satanás. Mas se tem uma coisa, que quando o diabo se levanta, ele se levanta para cair, ele se levanta para ser derrotado. E essa noite, a liderança dessa casa será tomada pela unção do Espírito de Deus. Um óleo fresco do alto, um óleo fresco dos céus, um óleo fresco do alto da cabeça à planta dos pés. Vem cá ajudar a gente a orar. Toda a intercessão atenta aqui. O Senhor vai começar a trazer libertação aqui. Libertação, 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 libertação. Quando os líderes estiverem, os pastores e líderes estiverem aqui, impondo a mão sobre a cabeça de vocês, entenda uma coisa: a mão deles se tornaram agora o óleo fresco que está caindo sobre a sua cabeça. E não resista àquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque o que Ele quer fazer é quebrar todo jugo, todo jugo, todo jugo. Vamos lá, me ajuda, gente. Põe as mãos sobre a cabeça deles. Óleo fresco, óleo do alto, óleo fresco, 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 óleo fresco. O Senhor torna você uma fonte inesgotável de alegria, uma fonte inesgotável de força. Em nome de Jesus agora, sendo quebrado todo pensamento contrário que tentou te paralisar, você vai ser aquilo que Deus decidiu para a sua vida. Óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Xarabasse, carabasse, erebasse, carabasse, rocha, carabasse, barabasse. Deus sabe fazer, Deus sabe fazer, Deus sabe o caminho, Ele sabe fazer, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento.
Óleo fresco sobre essa casa. Óleo fresco sobre essa casa. Resistência, 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 resistência. Carabalabache. Xarabassa carabalabache. Carabacho conderebasse. Carabasse carabache. Óleo fresco sobre a sua cabeça. Óleo fresco sobre a sua cabeça. Deus manda te lembrar de promessas antigas. Promessas antigas que estão sobre a sua geração. Gerada em adoração, gerada em oração, gerado em renúncia, gerado no fogo do Espírito, gerado na graça de Deus. E a obra que Ele começou, Ele vai completar. E neste ano, o Senhor vai te esticar. Vai te esticar. Parece que não ia acontecer mais nada. Parece que a vida estava apenas num ciclo profissional e ia ficar por ali. Mas Deus está te lembrando que a palavra que Ele disse está de pé sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua casa. Ainda há óleo nessa casa, ainda há óleo nessa casa, ainda há óleo nessa casa. Shakarabasse kararabalabashe, xerabasso konderebashe, xerebassa kararabalabashe, recho konderebashe. Porque parece que tem coisas que só tem um aspecto técnico. E que parece que Deus não está vendo. Mas o Senhor derrama um óleo fresco sobre a mente e sobre o coração, e começarás a ter um novo sentido naquilo que você faz e quem você é. O Senhor foi quem te escolheu e te chamou para onde vocês estão. E nessa noite eu estou dizendo que o que vocês fazem não é técnico, é ministério, é a casa de Deus, é o zelo do Senhor. E por isso Deus coloca uma consciência de que tudo que vocês fazem, Ele está se agradando. Toda afronta na mente, toda afronta na mente, toda palavra contrária, todo demônio que se levantou nos últimos dias para afrontar, a colocar palavras contrárias aonde Deus já disse sim. O diabo não tem autoridade para dizer não. Então o Senhor quebra todo jugo. Xarabassa carabalabashe, xarabasse carabashe, heriandelebracho conderebalabashe. A igreja levanta as mãos para cá. Você sabe o que você precisa.
e você sabe que não dá tempo mais para poder viver o evangelho de qualquer jeito. Chegou agora novos começos. Chegou a hora, novos começos. Se você deseja que você seja tocado pelo Espírito de Deus que está aqui, tocando na liderança dessa casa, erga suas mãos. Os músicos também. Pode largar instrumento, pode largar tudo. Porque o óleo que está sobre essa casa também vai atingir a vida de vocês. Pode largar mesmo, gente. Solta o microfone, pode soltar guitarra, baixo, pode soltar tudo, bateria. Pode vir pra cá, todo mundo. Louvor, todo mundo aqui. Porque tem horas que a gente derrama, tem horas que a gente recebe. Igreja, levanta suas mãos. Espírito Santo, Espírito da graça, eu sei que foi o Senhor quem começou essa casa. E a obra que o Senhor começou vai completar. A obra que o Senhor começou vai completar. Desde sempre a gente sempre entendeu que as obras na parede não se tratavam das paredes. Se tratava do corpo. Se tratava dos seus filhos, ó Pai. Pai, por isso no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu lhe peço, Jesus, que um óleo fresco seja derramado sobre a sua casa. Que um óleo fresco seja derramado sobre filhos que estão aqui. Que óleo fresco seja derramado sobre essa casa. Que um óleo fresco seja derramado sobre esta casa. Um óleo que alinha, um óleo que une, um óleo que une as partes. Chega de divisão, chega de divisão, chega de divisão, mas óleo fresco para unir. Arabasacai alabaxo. Arabachacai derebase alacarabacheta. Ressoi alabacheta. O que o Senhor está para fazer nos próximos dias? Depende do seu entendimento de hoje. Porque o renovo de hoje é um anúncio do que vai acontecer nos próximos dias. Não é externo, é interno. Não se assuste se algumas pessoas que se levantarem em oposição a você vierem com um discurso novo. Senhor, toca essa casa, toca famílias aqui, toca pais, mães, filhos, adolescentes, jovens. Toca esse marido, ó Pai. Toca essa esposa. Toca, Espírito Santo. 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 Toca nos músicos.
Toca nos músicos. Toca nos músicos. Toca nos músicos. Toca nos músicos. Toca, Senhor. Renova as forças dos seus filhos. A afronta tem se levantado nos últimos dias para arrancar a alegria, a graça. Mas o Senhor coloca uma resistência. O inimigo pensou que ia mandar recados, trazer notícias para tirar do foco. Mas nessa noite o Senhor quebra toda palavra que se levantou e que está tentando mudar quem vocês são. O Senhor quem fez. Erebaço com derebaxe. Irmão, deixa eu dizer algo aqui bem sério para vocês agora. Nós já passamos de 10 horas. E eu não quero que você fique aqui por conta de estar tarde para você. Eu quero te deixar livre. Se você precisa ir embora para casa, vá em paz. Jesus te abençoe. E que verdadeiramente você tenha uma sexta-feira abençoada. E nós vamos estar aqui juntos no domingo. Mas se você deseja continuar aqui, nós vamos continuar aqui orando. Mas eu quero te deixar você à vontade. Você que também está nos assistindo no online, Jesus te abençoe. E que você tenha uma noite abençoada. Mas nós iremos continuar aqui, fique livre. Amém? A minha casa será uma casa de oração. 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 A minha casa. Pai, unge agora as mãos dos seus filhos. Cada acorde, cada nota. Será a manifestação da graça de Deus. Ruth, Sérgio, vem cá. Erabaçou com derebalabachete. Orebaceira balabachute. Rose quem derebaixou com derebacete. Roia so quem derebacete. Chorabacete. Comece e continue orando, irmão. Continue orando, adorando a Jesus. Deus está fazendo algo poderoso aqui no nosso meio. Shacai alabacete. Ore por eles. Ore por eles. Erebaçou com derebacete. Você que está aqui com alguma enfermidade no seu corpo e você precisa de cura, coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está. Pai, toque agora o corpo dos meus irmãos. Toque agora o corpo dos meus irmãos. Nenhuma limitação física vai parar aquilo que o Senhor tem a fazer. Toque agora o corpo físico deles. Toque agora o corpo físico deles.
Toque agora o corpo físico deles. Toque agora o corpo físico deles. Toque agora o corpo físico deles. Nós dizemos agora ao diagnóstico. Volte agora de onde você veio. Volte agora, diagnóstico, de onde você veio. Volte para o lugar de onde você veio. Sobre o corpo dos meus irmãos está o poder do Espírito Santo. Sobre o corpo dos meus irmãos opera o poder e a graça de Deus. Sobre o corpo dos meus irmãos opera o sangue de Jesus, que nos livra, nos liberta, nos restaura. Por isso agora, no nome de Jesus, todo diagnóstico cai por terra agora. Todo diagnóstico cai por terra agora. Agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se por acaso o que você estava sentindo te limitava a mexer alguma parte do seu corpo, mexa aí para saber. Se você estava com alguma dor em alguma parte do seu corpo, mexa aí para ver se ainda está doendo. Tem alguém aqui dentro que estava alguma parte do corpo doendo e não está doendo mais? Alguém aqui, um irmão? Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus. Jesus é bom. A gente tem como todo mundo dar as mãos? A gente consegue? Na fila que a gente está? Nós vamos terminar assim hoje. Se tem óleo, tem unidade. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Pai, obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado, Jesus, por sua visitação sobre nós. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, o Senhor continua nos amando, apesar das nossas falhas e defeitos. Que nós possamos continuar assim, Espírito Santo.
de mãos dadas, sendo um com o Senhor. Sem barreiras uns com os outros. Mas cheios do Teu Espírito, ó Pai. Oh Jesus, que os próximos dias sejam dias, ó Pai, da presença da Sua glória. Que cada igreja, ó Pai, em cada canto desse Rio de Janeiro, seja uma manifestação da Sua glória. Nós declaramos, ó Pai, salvação nesse tempo. Nós declaramos salvação nesse tempo. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Não vá embora sem dar um abraço no seu irmão, sem declarar o seu amor pela vida deles. Deus te abençoe, vá em paz. E até a nossa conferência no domingo às 19 horas.